nada há de se comparar à glória futura. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma e cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Quero desde já dar as boas-vindas para você que tem participado conosco aqui de forma ao vivo e você também que tem assistido posteriormente, que de igual modo Deus venha abençoar a sua vida e venha falar profundamente ao seu coração. Quero pedir a sua contribuição e a sua colaboração, que você possa curtir os nossos vídeos. Fazendo isso é uma forma de você estar também agradecendo por todo o conteúdo que a gente tem postado e fazendo com que mais pessoas também tenham acesso a esses materiais, pois as redes sociais, as plataformas vão entender que esse é um conteúdo relevante e assim eles vão mostrando para mais pessoas. Então, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você também possa, sempre que for possível, deixar aí o seu comentário, aquilo que a palavra tem falado mais com você, aquilo que você tem aprendido. E se às vezes ficar difícil de digitar, coloca aí um emoji, uma carinha, uma mãozinha, um coraçãozinho, que a gente já fica bem satisfeito com esse feedback ao qual recebemos de vocês. Hoje vamos falar sobre visão presente e visão futura. E o fato é que quando nós olhamos para a nossa vida no presente, ou seja, quando nós olhamos para as circunstâncias atuais e como a nossa vida ela está se desenrolando, nós temos uma limitação em termos daquilo que os nossos olhos podem alcançar. Nós não temos uma dimensão, vamos dizer assim, mais ampla, ou a visão de um drone que passeia sobre determinada área e consegue observar de forma mais geral o que está acontecendo, o que está presente ali naquela região, quais são as pessoas que estão circulando. Então, de fato, a nossa visão ela é limitada e isso não é um problema, isso não é algo para que a gente se diminua por causa disso. Pelo contrário, faz parte da vida de todos nós seres humanos, Nós temos um certo alcance a respeito daquilo que os nossos olhos de fato podem enxergar. E a questão ela se potencializa quando nós vivenciamos uma adversidade ou um problema. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, imagine que você tem um ponto, certo? Algo que está acontecendo aí na sua vida e esse ponto ele está bem distante. Aqui eu não vou conseguir mostrar muito porque a gente está num espaço reduzido, mas imagine aqui que a minha mão, ela simboliza um problema seu, uma situação adversa, e às vezes esse problema ele está bem longe, tá? Minha mão está bem longe aqui. Então o que acontece? Como o meu problema está bem longe, eu não enxergo ele nem tão grande, ele não é um problema grande, e ao meu redor eu consigo enxergar outras coisas, Eu consigo ter uma visão de outras coisas que estão acontecendo além desse meu problema, que está bem distante. O que acontece? À medida que esse problema ele vem se aproximando, o problema agora está se aproximando, ele vem se aproximando, ele vem se aproximando. Então, agora a situação mudou. Por quê? Porque eu tenho um grande problema, ou seja, eu estou visualizando ele maior, e pelo fato de eu estar visualizando ele aqui maior, eu não consigo mais ter uma visão tão ampla. Quanto mais eu me aproximo, eu não consigo ter uma visão tão ampla daquilo que está ao meu redor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem uma situação, uma adversidade na nossa vida, um problema, ele muitas vezes ele é do mesmo tamanho, A diferença é que uma hora a gente enxerga ele mais longe e outra hora a gente enxerga aqui, ele mais perto, Que é o problema, você está enxergando aqui, esse problema, certo? Ele está distante. À medida que eu vou me aproximando com o problema da sua vida, observe que o problema ele vai aumentando, você já não consegue ver tanto que está por detrás do problema, e ele vai aumentando. Só que o fato é que o problema ele é do mesmo tamanho. O problema ele não aumentou, o que aumentou foi o quê? A nossa visão. E o que eu quero dizer com isso para você hoje? É que muitas vezes a gente começa a focar tanto no problema, muitas vezes a gente começa a concentrar tanto a nossa visão nesse problema, que esse problema ele fica mais próximo. Ou seja, quanto mais eu penso nele, quanto mais eu me preocupo com ele, quanto mais eu deixo de observar
aquilo que está ao redor do problema, nas soluções, esse problema ele aumenta, né? Ele fica muito próximo e aí eu não consigo enxergar outras possibilidades. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. E muitas vezes nessa situação nós não conseguimos enxergar o quê? O reino de Deus. A gente não consegue enxergar Deus na sua plenitude, na sua magnitude. O nosso problema ele se tornou tão grande aos nossos olhos que parece que Deus ele foi ofuscado, né? Deus ele sumiu totalmente da nossa realidade, do nosso contexto. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque além da visão presente, nós precisamos também desenvolver a nossa visão espiritual para as coisas que ainda não aconteceram. E tem um texto que nos ajuda a entender essa visão espiritual, enxergando a magnitude e a plenitude que é Deus, o seu reino, né, e toda a sua glória. E esse texto que nós vamos ler está lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, onde diz o seguinte: Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então observem que essa é uma das visões que João teve ali e foi descrito no livro de Apocalipse, dentre várias visões que ele teve a respeito do futuro, a respeito do julgamento da terra, a respeito dos céus, enfim, sobre anjos, demônios, enfim. Então tem muita coisa aqui nesse livro, mas esse trecho em específico, ele mostra o que? A grandeza que é o reino de Deus. Ou seja, aqui estavam reunidos as pessoas. Quem são as pessoas? Né? Os salvos, os santos, os que foram separados, né? Os que foram chamados, né? Os mártires, aqueles que pagaram um preço pelo Evangelho e até mesmo perderam as suas vidas, né, em prol da causa de Cristo. Então ninguém podia contar, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas. Eles estavam o quê? De pé, aplaudindo, né, salmodiando a Deus através de palmas, né, glorificando a Deus através do som das suas mãos, enfim, glorificando esse trono de glória do nosso Deus. E por que eu estou falando isso para você hoje? Porque dentro dessa abordagem que eu trouxe para vocês hoje, quando você se deparar com um problema, com uma situação difícil, com uma situação que parece ser maior do que você, que parece ser maior do que Deus, né? Lembre-se que existe uma promessa, lembre-se que existe um reino que é muito, 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 muito maior do que essa terra a qual nós habitamos. Esse Deus, ele é muito maior do que os seus inimigos, ele é muito maior do que os seus problemas, né? Ele é infinitamente mais bondoso, mais poderoso para fazer aquilo que eu e você precisamos. Então basta o quê? Nós confiarmos em Deus, confiarmos na sua palavra, nós resistirmos, né, diante das situações adversas, diante dos problemas, mantermos-nos firmes na rocha, crendo que Ele é a nossa salvação, que dele vem o nosso livramento. Então esse é o nosso Deus, né? O Deus que está sentado num trono poderoso, um Deus que quer reunir eu e você, quer reunir os seus filhos, né? Quer reunir os salvos, quer reunir aqueles que abriram o seu coração, né, para a sua palavra e o receberam, né, em espírito e em verdade. Então essa é a grande celebração, né, que nós teremos na segunda vinda de Cristo, né, quando nós estivermos na glória com Ele. Nós poderemos participar com isso, né, participar desse momento, mas é importante que a gente tenha isso, né, gravado no nosso coração, né, memorizado aqui na nossa mente, para que a gente nunca esqueça que estamos aqui de passagem, que os nossos problemas são passageiros, mas a promessa de Deus para mim e para a sua vida, isso é eternidade, né? Isso jamais terá fim.
É uma promessa que vai se cumprir, porque é uma promessa que não foi feita por homens, mas é uma promessa que foi feita pelo próprio Deus, né, onde um dia nós estaríamos sentados com Ele nas bodas do Cordeiro, celebrando essa família, celebrando esse reino, né, celebrando tudo aquilo que nós temos para celebrar com o Pai. Então, que nesse dia Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa fortalecer a sua fé, né? Fortalecer o seu ânimo, fortalecer o seu espírito, para que você continue firme, trilhando nessa palavra, né? Trilhando na sua jornada, por mais difícil que esteja no momento, né? Por mais árdua que seja a sua caminhada, mas tenha plena certeza e convicção de que Ele está com você e Ele cuida da sua vida, Ele te protege e Ele fará com que você vá para o próximo nível, né? Que você vá para a próxima fase, com que todos esses problemas sejam contornados e que você passe por eles ainda mais forte, né? Ainda mais vigoroso, para que você continue trilhando a jornada a qual Deus, né, te incumbiu. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, as pessoas que você ama, né? Que Deus abençoe aquelas pessoas que você tem colocado em oração, né? Que você tem pedido por libertação, por cura, por transformação, né? Se você tem orado por alguém aí que está lutando diante de um vício, que Deus abençoe a sua oração, né? Que Deus abençoe a vida dessa pessoa, que essa pessoa venha ser liberta no nome de Jesus, né? Que ela venha ser restaurada, que ela venha sair desse caminho e que ela venha trilhar, né, a jornada de Cristo, as veredas do Evangelho. Então, que Deus realmente te cubra, né, com o teu sangue, te cubra com paz, te cubra com muito amor, enfim, te dê as armas necessárias que você precisa, né, para vencer as suas batalhas. Então, muito obrigado pela sua companhia neste momento, né? Um beijo no seu coração e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.